Glória a Deus. Quem já foi muito ministrado? Quem está sendo abençoado com o livro? Quem está firme no devocional? Igreja, que amém é esse? Vocês tomaram café à tarde? É que os jovens estão no Spark, é isso? Daí ficou só nós e na Viva Mais aqui na igreja? Misericórdia, vamos animar a igreja em nome de Jesus. Se eu e você viemos para o culto nesta noite, nós vamos fazer valer a pena, amém? A presença do... Já melhorou. A presença do Senhor está conosco. Eu creio que o Senhor vai falar. Quantos estão com expectativa que o Senhor vai ministrar no nosso coração? Eu estou com expectativa, né? Alta expectativa. Diz aí para a pessoa que está do seu lado, tem grandes coisas para você nessa noite. Então, aumenta. Se a expectativa não estava grande, aumenta aí. Tem uma galera viajando, tem uma galera lá no Spark, tem até meu marido que estava de manhã pregando e agora à noite ele não está mais. Né? Ele está viajando, está em viagem com o pastor Davi. Então, vocês oraram pouco, daí vocês vão ter a pastora Esther para ministrar. Mas que bom, estou muito alegre de estar aqui com você nessa noite. É sempre uma grande responsabilidade trazer a palavra do Senhor, especialmente quando o Diego, né, já trouxe, mas Deus está conosco. E aí a gente mudou, ele nem apontou para o banner, né, a gente mudou de tema, né, nós estamos aí com o novo tema. Pode colocar já os slides da ministração, porque eu acho que o primeiro slide já tem o versículo tema desse ano. Olha que lindo, né? Passou, né, de novo? O vídeo não passou ainda, né? A gente vai passar o vídeo daqui a pouquinho, né? O tema desse ano é a luz da tua presença. Olha que lindo. Pastora, por que no meio de fevereiro vocês estão colocando o tema do ano? Bom, primeiro porque todo mundo viaja, né? Sai de férias, parece que o ano vai começar agora, embora parece que a gente já tenha vivido um ano. Nesse tempo, né, nesse 1 mês e meio, aconteceu tanta coisa, foi tão corrido. Se não está corrido para você, me manda uma mensagem para você me ajudar na minha correria, para a gente ficar equilibrado. Né? Mas olha que lindo, eu queria que vocês repetissem comigo, porque esse vai ser o tema do ano, né? Esse é o tema do ano, e também é o tema da ministração de hoje. Né? Então, a gente vai apresentar para vocês essa palavra. Então, vamos lá. Feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar, pois andará na luz da tua presença, Senhor. Amém. Salmo 89. Olha que precioso, né? A luz é um símbolo. Eu acho tão lindo quando Jesus, ele ministra o seu povo e ele usa símbolos para que a gente tenha clareza naquilo que o Senhor quer dizer, né? Então, a luz aí, ela traz uma imensidão de informação para o nosso coração. Amém? Então, queria agora... Tá no gancho aí o vídeo? Tá certinho? Então, presta atenção aí. Luz. Antes do tempo, antes da forma, antes de tudo. Antes do tempo, antes da forma, antes de tudo. Luz é energia, uma onda que viaja a 299.792.458 metros por segundo e é mais rápida do que qualquer coisa que conhecemos. Sem luz não há vida, nem cor, forma ou direção. Onde a luz entra, tudo muda. E assim é a tua presença. Luz que alcança lugares que nem olhos conseguem ver. Invade espaços escuros, toca o que estava escondido, aquece o que estava frio, traz vida ao vazio. A tua presença é luz. Luz que revela a verdade, confronta, mas consola. Nos mostra quem somos e nos transforma em quem fomos criados para ser. Ninguém que encontra a sua luz continua o mesmo. Em 2026, esse será o nosso lugar. Reflete em nós, Senhor, a luz da tua presença.
Senhor, nos nossos corações, Pai. Pela Tua palavra, Senhor Deus, que penetra o nosso coração nessa noite. Nós queremos declarar que o nosso coração está aberto, a nossa mente receptiva, Pai, para aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite, para aquilo que o Senhor quer nos ministrar. Nós nos abrimos, Senhor, nessa noite, Pai. Nós queremos, Senhor, que esse tema, Pai, realmente, Senhor, possa nos transformar nesse ano. Ao longo desse ano, Senhor Deus, queremos experimentar, Pai, a graça, o favor do Senhor, Pai, para vivermos tudo o que esse símbolo representa para as nossas vidas, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Pode voltar lá. Então, a luz é tudo isso que vocês viram, né? E com certeza, se você for na física, você vai encontrar ainda mais informações a respeito da luz, né? Que símbolo precioso. Dá até um susto ali, né? Se eu olhar para lá. Parece um fantasma, não parece, não? Mas o pessoal, né, daí na Londrina é um povo muito criativo. E eles... Primeiro você fala que você não se agradou tanto, depois você elogia, né? Mas o outro também era preto, o outro banner também era preto. Vou mandar umas dicas para o pessoal da arte lá de Londrina, fazer um negócio mais colorido. Mas, brincadeiras à parte aí, eu acho que eles são sempre muito criativos, né, naquilo que a palavra de Deus traz. E nós vamos ser abençoados nessa noite com essa palavra, que o pastor Davi já ministrou no domingo passado. Só que a gente estava ainda nas últimas palavras, né, na última palavra do livro que a gente está trabalhando esse ano. E eu acho que é melhor mesmo a gente se atrasar um pouquinho com relação a eles, que daí dá tempo da gente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V em tudo que eles têm, né? Igreja rica e abençoadora. Eu queria que você aplaudisse pastor Davi, pastora Mônica, nossos líderes queridos. Aplaude aí. Toda a igreja que tem servido o Senhor com alegria, com excelência, né? E também, vamos aplaudir a mídia, porque o vídeo ficou muito legal também. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Kid subindo. Então, vamos lá. Eu estou aqui com um coisinho, né? Bora lá. Primeiro tem que ligar, né? Aí funciona. Aí. Então, vamos lá. 1 Timóteo 6,16 diz assim: somente a ele pertence a imortalidade, e ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu, nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Né? Então, vocês estão vendo a preciosidade desse símbolo que é a luz. E, com certeza, aí você já tentou olhar para o sol. Quem já tentou olhar para o sol? Né? É bem desagradável. Você consegue por um tempo, mas daí você fecha os olhos, parece que você ainda está olhando para a luz. Né? Fica aquele sinal luminoso diante dos seus olhos. Você olha para as outras coisas, mas você ainda está vendo aquela luz. Sim ou não? Já aconteceu com você? Né? Eu, particularmente, eu ando com óculos de sol em todo lugar que eu vou, porque às vezes não está tão, né, calor, não está tão quente, mas a claridade ela me incomoda. Não sei como que é para você, mas para mim é assim. E também é uma referência do Senhor. Olha, Ele é tão resplandecente. Que coisa linda, né? E ninguém pode se aproximar dele. Nenhum ser humano pode, né? Assim como a gente não consegue olhar para a luz por um período de tempo sem danificar os nossos olhos, assim também a presença de Deus, né? E a gente precisa sempre, a cada dia mais, se santificar. E não é por isso que a gente vai parar de tentar se aproximar do Senhor. Pelo contrário, né? Ela nos instiga mais, essa luz nos instiga mais a buscar a face do Senhor. Gênesis 1:3. Então Deus disse: haja luz. Queria ser mais rápida na introdução com vocês, porque tem bastante ponto. Então Deus disse: haja luz. Olha que coisa preciosa, né? A gente aperta um botão hoje e tudo acontece, né? Mas você imagina você não ter botão e a gente não ter todo o recurso tecnológico que nós temos hoje em dia, que a gente pode até falar em casa já, né? Com a inteligência que o pessoal está fazendo nas casas agora. Mas você, nos primórdios dos tempos, você fala assim: haja luz, e a luz aparecer. Assim fez o Senhor, né? O Todo-Poderoso. Ele fez a luz aparecer
né? Antes, inclusive, de fazer o sol, que foi no quarto dia, né? Que é Gênesis 1:4, onde Deus faz o sol, já existia a luz. Para nós é tão difícil de desconectar o sol de luz, né? Mas para Deus, uma coisa é uma coisa, né? A luz é uma coisa, e o sol é outra coisa. Tamanha grandeza do Senhor, tá? Eu sei que está um pouquinho subjetivo, eu quero dar bastante exemplo prático para você nessa noite, mas eu queria que você entendesse que desde sempre, né, já estava lá o símbolo da luz, daquilo que o Senhor, né, tem como projeto, a luz, né? E o Senhor Jesus é a luz do mundo. Apocalipse 21. A cidade não precisa de sol, nem de lua, pois a glória de Deus ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis em toda a sua glória entrarão na cidade, e não haverá noite. Não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Olha que incrível isso. Não vamos precisar de interruptor. Essa semana, eu acho lindo como que Deus trabalha a palavra no coração da minha família, né? Essa semana, o Kleber foi trocar as lâmpadas de casa. Essa semana eu fui na van e estava a luminária em promoção que eu queria comprar para a Liz. Eu falei, Deus está falando alguma coisa, né? E eu já sabia do tema, já sabia que ia ser esse domingo, né? Como é precioso, né? E como é difícil também ficar sem luz. Quem que já ficou sem energia? Não abre porta, porque a gente não vive mais, né? Não abre portão, você tem que ir lá no manual, né? Você tem que pensar em 5 zilhões de coisas, né? Você vai, às vezes você esquece que acabou a luz, você aperta o interruptor, quero assistir, não sei o que, não tem energia. Não é assim? Olha como nós somos dependentes da luz, sim ou não? O chuveiro não esquenta, aí você tem que encarar um chuveiro gelado e tantos outros benefícios. Assim é o Senhor para nós, sabia? Ele é a nossa luz. A Bíblia fala, o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Ou seja, há uma dependência humana com relação a Deus. Inclusive, toda a natureza fala sobre isso, não é? A fotossíntese que a gente fala, a energia que vem do sol, inclusive a vitamina D. Quem suplementa a vitamina D além de mim aqui? Olha lá. Né? Tá lá no sol, você se expõe o suficiente no sol para receber toda essa vitamina? Não, eu também não. Então, eu tenho suplementado. Inclusive, é uma vitamina muito importante para a imunidade. Você fica doente se você não tem a luz do sol, se você não tem a vitamina D. Assim também somos nós, sem a luz. Né? Quem somos nós sem a luz? Sem a luz, a gente bate o pé na quina, sim ou não? Acorda, bate o pé na quina, não sei o que lá, dói, dor. Quanta coisa, a gente pensa que não. Mas vai pensando aí nos detalhes da sua vida, sem ter luz, sem a iluminação necessária, né? O pessoal aí da arte, né, da fotografia principalmente, né, aprendi isso com a Luane e com o Pedro, eles querem um lugar iluminado, tem que tirar foto com a luz do dia, porque a imagem, com certeza, vai ser muito diferente se a energia for o quê? Então, eu creio que o Senhor quer nos trazer para um lugar de uma compreensão mais profunda da presença dEle. Eu tenho entendido isso com o tema desse ano. Vocês estão comigo nesse raciocínio? O Senhor quer nos levar para um lugar diferente. A luz da sua presença. Olha que poderoso isso. A cidade não precisa de sol, nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não vai precisar de interruptor. Se a luz queimar, não tem problema. Jesus está lá. Ele é a luz. Coisa maravilhosa, né? Não precisar mais trocar a lâmpada. Estamos quase com a mulher do poço. Não vamos precisar vir aqui pegar a água do poço, Senhor, não. Porque lá tudo vai ser perfeito. Nós vamos ter o Senhor. E o Senhor vai nos ter. Né? Não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles. Ai, que expectativa por esse dia. Que expectativa por esse dia. E tudo que isso significa, e tudo que isso representa para nós. Amém, gente? Gênesis 1. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo.
e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então, vocês estão vendo aí que tem uma coisa que é controversa, a luz. E o que seria isso? As trevas. Olha só, quantas vezes você já leu na Bíblia aí que a luz e as trevas não têm comunhão? Quantos leram já isso na palavra de Deus? Que um não mistura com o outro. Ou é luz ou é trevas, né? Mas a gente tem visto aí que o pessoal quer condensar, né? Que assim, não seja tão radical, né? Também não precisa ser assim. Está todo mundo fazendo. Não é assim que tem vivido, tem se vivido? Mas, desde sempre tinha trevas. Desde sempre tinha o engano. Desde sempre estava lá o povo sofrendo com as trevas. Então, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. É como se Deus falasse assim, tem as trevas, mas eu estou aqui. Eu estou pairando sobre esse lugar. Tem uma saída, né? Jesus é a nossa salvação. Jesus é a luz. E tudo isso se manifestou, né? Jesus se manifestou como a luz do mundo. Jesus se manifestou como o Cordeiro. Êxodo 10. O Senhor disse a Moisés, estenda a mão em direção ao céu. Quantos vão lembrar aí das pragas do Egito? Quem lembra das pragas do Egito? Levanta a mão. Aí, tem uma galera que lembra. Essa é uma das pragas do Egito. Estenda a mão em direção ao céu, e a terra do Egito ficará coberta de escuridão, tão densa que poderá ser apalpada. Vocês conseguem imaginar essas trevas que você consegue pegar nela? Apalpada, foi para pegar mesmo, a palavra não mente, nem exagera. Dava para segurar as trevas. Que coisa. Moisés estendeu a mão em direção ao céu e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Vocês imaginam isso? Porque não era uma coisa de você acender uma vela, acender sei lá o que fosse que eles usavam, para poder enxergar. Não, nem assim eles não enxergavam, porque não era só uma questão de cor, era uma questão tátil também. Então, a luz, ela, mesmo que eles acendessem algo, a luz ela não ultrapassava, porque as trevas eram densas, eram palpáveis, ou seja, eles ficaram em completa escuridão por 3 dias. Imagine eles sendo que assim, para levantar, para fazer isso, para fazer aquilo, tudo assim, né? Em completa cegueira. Nesse período, as pessoas não conseguiam ver umas às outras. Guarde isso. As pessoas não conseguiam ver umas às outras. E ninguém saía do lugar. Mas onde viviam os israelitas, havia o quê? Luz, como de costume. Com Israel, era como se nada tivesse acontecendo. Vocês imaginam sair de num lugar como a gente vê às vezes, né? Chuva e sol, e às vezes está chuva até aqui. Você passa para o outro lado e não está chovendo. Então, eles passavam para o lado dos israelitas, não tinha trevas. E com o povo hebreu, tinha o quê? Luz. Olha que coisa extraordinária, né? Tudo aquilo para provar o quê? O poder do Senhor. Deus é poderoso. E esse não conseguiam ver umas às outras, nos fala de uma dificuldade, de uma limitação, sabe o quê? Relacional. As pessoas que vivem em trevas, e vamos combinar, o mundo está em densas trevas. A gente sabe, porque a gente está na luz, a gente enxerga, mas quem está no meio da escuridão, não imagina que a sua escuridão é tão grande que dá para apalpar. Eles acostumaram-se com as trevas. Eles se acostumaram a viver de uma forma errada, né? Hoje de manhã o Diego citou 2 coisas que aconteceram, né? Um homem que matou os seus 2 filhos, e aí ele falou, como pode um homem que deveria proteger os seus filhos, seus próprios filhos, assassinar os seus filhos? E como pode também, né? Aconteceu aqui em Arapongas, sexta-feira, foi achado um bebê num saco, lá no Parque dos Pássaros, né? Como pode uma mãe que deveria guardar e proteger o seu filho
fazer uma atrocidade dessa? Ao mundo? Acontece. Essa é a primeira vez que a gente ouve uma notícia como essa? Não. Mas isso é trevas. O mundo se acostumou com as trevas, com as densas trevas. Trevas que se apalpam. Ela apalpou a treva, que ela pegou aquele saco. E ela trouxe aquele saco. Vocês imaginam? Eu falei assim, se eu sou essa pessoa, como que eu durmo depois disso? Eu vou ter que fazer terapia. Porque você vê tamanha maldade do ser humano, tamanha falta de amor, tamanha falta de luz. Ela não enxergou, com certeza, para ter uma atitude como essa. Não enxergou o seu próximo, não enxergou o próprio filho. Os relacionamentos nas trevas são assim. Densas trevas. Então, tanto faz o que acontece com o próximo, tanto faz eu pisar no próximo, tanto faz eu puxar o tapete do próximo, tanto faz eu assassinar o próximo. Não foi, né? Essas são as primeiras notícias de pais e filhos e que um se volta contra o outro. Não foi um outro pai que jogou a filha pela janela há uns anos atrás? Uma menina, como pode isso? Eu não consigo entender. E a Bíblia fala que o Senhor, Ele não se aproxima desse tipo de circunstância, porque Ele não pode ver o mal, nem injustiça Ele pode contemplar. É o que a Bíblia fala, mas o mundo está perdido. O mundo está em densas trevas, né? E nós precisamos aparecer como igreja. Nós precisamos ser a luz. Nós precisamos ser o povo que faz a diferença, porque onde viviam os israelitas, o que tinha? Luz, como de costume. A luz precisa ser um costume nas nossas vidas. O amor ao próximo precisa ser um costume nas nossas vidas. Mas aí, o meu temor é que nas nossas casas não haja luz. Aonde deveria haver luz, porque as trevas, elas vão ser trevas até o fim. Até Satanás ir para o seu devido lugar, onde está destinado, a palavra de Deus fala sobre isso. Até lá. Mas nós precisamos cuidar para ser essa luz, para ser realmente um hábito, né? Sobre as nossas vidas. Então, como que eu preciso fazer avaliação? E nós precisamos fazer avaliações da nossa vida todos os dias, porque nós somos pecadores. Eu preciso avaliar, eu preciso antes de dormir avaliar, eu fui luz? Como eu tratei minha esposa, como eu tratei meu esposo, como eu tratei os meus filhos, para que a luz não saia e a gente não perceba, para que as trevas não entrem de mansinho dentro da nossa própria casa, para que a gente permaneça enxergando as pessoas dentro da nossa casa, enxergando as pessoas no nosso trabalho, enxergando as pessoas na escola, enxergar as pessoas na igreja parece mais fácil. Mas em outros lugares, parece, né? Nem sempre é. Como você tem enxergado? Você tem enxergado? A necessidade do outro você tem enxergado? O devocional esses dias está batendo com força. Quem está apanhando junto comigo? Eita, glória. Estamos apanhando. Se nós vamos apanhar todo mundo junto. Quanta sabedoria para relacionamento. Provérbios também está cheio. Como você deve tratar o outro. Ou como você deveria estar já tratando o outro. Especialmente aqueles que são da sua própria casa, depois se estende para a família da fé. Mas tem gente que não enxerga. Eu espero que, à luz da palavra de Deus, nós estejamos percebendo os nossos equívocos, as nossas falhas, a nossa motivação egoísta, as coisas que permeiam o nosso dia a dia. E também, não havia o quê? Ninguém saía do lugar. Se você não sai do seu lugar, você não atinge objetivos, você não atinge metas, você fica sem propósito. Nós temos, tido a oportunidade, o privilégio de ler A Vida com Propósito. E quantas coisas que você nem imaginava... Gente, eu já tinha lido esse livro.
Mas que preciosa essa leitura, porque te relembra aonde você deveria chegar e alinha os teus passos para você chegar nos objetivos de Deus para a sua vida. O povo conseguia sair do lugar? Não conseguia. Gente, as trevas atrapalhavam ele sair do lugar, porque se você apalpa o seu corpo, bate contra aquela coisa das trevas mesmo. Tem densidade, tem formato. Ou seja, não saíam do lugar. Não chegava em lugar algum. Será que na sua vida você está assim? Em alguma área? Será que no seu trabalho você está dando voltas? Como o povo do Egito andando no deserto em círculos? Será que é nas suas finanças? Como compartilhou o Pedro com a gente? Na sua vida familiar? Nos seus relacionamentos? Já pararam para se analisar? A vida cristã, a vida daquele que está na luz, ele tem que cuidar para permanecer nessa luz, porque todos os dias há convites para você ir para as densas trevas. E aí você vai devagarzinho, você vai dando um passo, é uma atitude, é uma escolha. Lembra o costume, o hábito? Ele está lá. Ninguém saía do lugar. Pastor Diego citou nessa manhã Caim. Qual foi a disciplina que Deus aplicou sobre Caim? Quem lembra? Você vai andar errante. Ele andou sem rumo, sem direção. Lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. E luz para o meu caminho. Então a gente abre o devocional, a gente abre a palavra, né? E eu estou gostando muito do livro, porque você vira ele atrás e tem várias referências bíblicas. Eu fico abrindo as referências. Eu falo, nossa, é isso mesmo, nossa, é isso mesmo, nossa, é isso mesmo. É como se a gente abrisse aqui, ó, e resplandecesse uma grande luz que ilumina. Você fala, nossa, é tão claro. E você se envergonha das trevas que você carregou. Das trevas que você tinha hábito de estar nelas. Sim ou não? Acontece com você? Eu falo, gente, eu estava na treva. O povo de Deus não pode ser o povo que anda em trevas. Nós não podemos andar nas trevas. Nós precisamos nos posicionar em disciplina e andar na luz. Vai ter um preço, né? A paz tem um preço, né? O devocional de semana falou. A paz tem uma etiqueta. E se a gente quer permanecer na luz da presença, a gente vai precisar nos disciplinar, nós vamos precisar nos disciplinar. Disciplina para andar nesse lugar. Obedecer os preceitos do Senhor, obedecer a palavra do Senhor. E nem sempre vai ser fácil. Nem sempre vai ter placas luminosas naquele lugar, mas você vai precisar se sentar e se disciplinar com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser luz para você. Amém, gente? Vocês estão acordados aí? Nós somos Ina Viva Mais, mas nós somos um povo desperto em nome de Deus. Para quem não sabe, Ina Viva Mais é o ministério da terceira idade. Tá bom? Então, se você está aqui hoje, você não foi para o Sparks, é porque, não, o pessoal não está aceitando, não. Eu só estou ficando, que alguém tinha que ficar. Oh, Jesus. Mas Deus nos chama a ser luz. Deus nos chama a ser sal e a ser luz. Né? Ser luz, ser transparente. Marcos 15, ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. Olha que texto forte. Vocês vão ver que a luz está em pontos estratégicos da palavra de Deus. Por que houve essa escuridão? O inferno achou que tinha vencido. E era meio-dia, o sol está pino, né? Você olha para o céu, ele está lá no meio, forte. E bem nessa hora, o que aconteceu? Escuridão. Imagine como não foi um sinal forte da presença de Jesus naquele lugar, né? Ou da ausência de Jesus naquele lugar.
Sabe por quê? Porque nesse momento Jesus tomou os nossos pecados. E Deus se distanciou. E quando Deus se distancia, o quê? Trevas. Jesus sofreu por nós, né? Sofreu esse distanciamento por nós. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. Foi na hora que ele partiu. Olha só, trevas, num momento pontual da palavra de Deus, isso nos aponta um lugar. Nós devemos estar neste lugar do quê? Da cruz, da renúncia. Para que a luz possa vencer as trevas, eu preciso estar nesse lugar. Mas eu tenho que estar o quê? Com o meu ouvido, os meus olhos, na palavra do Senhor. Isso não pode ser hoje eu vou pegar, vou abrir a palavra de Deus assim, ó, vou botar meu dedo aqui. Não funciona dessa forma. É disciplina. Fala para o seu irmão aí, é disciplina. Ler a palavra de Deus é uma disciplina. Nós precisamos da palavra de Deus como direção. Imagine quanto todo mundo não ficou perdido nessas 3 horas, ainda mais que não era hora de não ter iluminação. Imagine o povo que saiu para isso, saiu para aquilo, ficou perdido. Já aconteceu com você? Você ficar meio perdido? Choveu, aí você precisava fazer isso, determinado lugar, aí você tem que, né? Inclusive, sexta-feira, ninguém nem trouxe o filho para a célula. Não sei o que aconteceu. As crianças de sexta-feira é de açúcar, não vieram nenhuma para a célula de criança. Estava conversando com a líder ali, ó. Choveu, mudou o negócio, muda tudo. E se as circunstâncias da sua vida mudarem? E se algo que era confortável para você for transformado? Ainda assim, você vai permanecer na luz da presença do Senhor? Nós sempre vamos ter essa escolha. Então, vamos lá. O que as trevas produzem nas pessoas? As trevas produzem o quê? Primeiro ponto, engano. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Já viu gente assim? Que ama a escuridão que está? Né? Conversei com uma irmã uns tempos atrás, falei, escuta, tua casa está bagunçada, tua família está bagunçada, sua finança está bagunçada. O que está acontecendo? Aí a pastora não quer nem saber, porque deve estar muito ruim. Eu falei, oi? Quer continuar nas trevas, sabe? Porque é confortável. Não quer resolver os problemas. Quer jogar sujeira para debaixo do tapete. Quer esconder. Não quer a luz do Senhor. Ah, não vou para a igreja, não vou para a célula, não vou abrir o coração, não vou para o discipulado. Mas o que tem de gente que corre de discipulado não está no gibi. Pastor, o que é discipulado? Queria reconhecer. É a primeira vez que você vem na casa do Senhor essa noite? Levante sua mão se é a primeira vez. Ah lá, sejam bem-vindos. Leve para a coisinha dela. Vamos aplaudir o Senhor pelos visitantes hoje, gente? Glória a Deus. Antes tarde do que nunca. Isso aí. Ali e aqui, ó. Então, vou explicar o que é discipulado, né? Para você que... É quando a gente tem conversas, né? Assim, de aconselhamento, né, com as pessoas, a gente entende que a gente precisa ter esse cuidado um pouco mais pessoal, mais personalizado, né? E nem todo mundo fica tão confortável ao sentar e abrir coisas da sua própria vida. Isso não estava no script, porém, estava no script do Senhor, então nós vamos falar, né? É muito engraçado, porque Adão e Eva também não queriam ser vistos por Deus. O que eles fizeram? Eles se esconderam quando eles pecaram. Essa tática é velha. Né? Vou bloquear a pastora no celular. Tá bom. Bloqueie o Senhor agora, que eu quero ver. Vai lá, tenta. Não vai dar, porque onde você for, lá estará o Espírito Santo. E ele te confronta. Aquilo que eu não falo no discipulado, eu fico orando, Senhor, quebra tudo. Né? Vai lá, quebra tudo, fala, se revela. Né? Esse louvor aqui revela quem tu és, revela também quem a pessoa é, revela todo mundo, Jesus.
Vamos andar na luz da presença. Ué, pastora, a luz é isso? Opa! Estamos caminhando para um lugar agora. Agora deixou de ser subjetivo. Que a gente quer tanto a revelação de Jesus, aí Jesus revela quem nós somos e a gente não gosta de quem nós somos. É porque você está precisando andar um pouquinho mais na luz. E o Senhor vai trazendo, vai revelando quem nós somos. A palavra de Deus, você olha, você lê, você fala assim, mas eu não sou nem metade, nem sou nem um quinto do que José está sendo aqui, perdoando os irmãos dele, trazendo eles para a mesa, dando presente. Eu pegaria um cabo de vassoura e tacaria nos meus irmãos. Não é assim que a gente lê a palavra de Deus? Sim ou não? Mas eu tenho sempre a esperança de que eu vou melhorar. Eu sempre leio com essa expectativa. Mas ela vai revelando o meu coração. É isso que a palavra de Deus nos mostra. É isso que a palavra de Deus nos revela. Você deveria ser dessa forma, ter esse coração. Aí, quanto mais longe você estiver daquele coração que Jesus está revelando, mais vergonha a gente vai sentir às vezes, sabia? Mais confronto. Mas eu quero te animar, mais transformação. Que você não quer ficar nesse lugar. Deixa eu falar para você. Nós não fomos chamados para as trevas. O nosso coração de crente, de cristão, ele clama pela luz do Senhor. Ele clama. Nós temos um chamado, ele fala, né, no Salmo 89, ele fala, nós temos um chamado para adorar o Senhor, para sermos adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Isso está dentro de nós. E vai gritar, você vai tentar, você pode tentar calar essa voz de dentro de você, mas é o que o Senhor nos fez. Ele nos fez adoradores. Às vezes a gente pode adorar algo errado, mas com certeza o Espírito vai nos chamar para essa luz, para a luz do Senhor. Amém? Quantos estão entendendo? O povo que andava, né, o povo que se assentava em trevas, Mateus 4,16 diz, viu uma grande luz. Viu? Para você ver, você precisa do quê? Da luz. Isaías teve um chamado, um sim ou não? Isaías 6. Ele era pecador. Ele andava com um povo que era ímpio, que pecava com seus lábios, um povo de lábios impuros. A palavra de Deus fala, mas os meus olhos viram o rei. Teve luz. Ele viu. Quando eu e você vemos a beleza do Senhor, está revelada na sua palavra, a nossa vida deve ser transformada. Para tanto, temos que abrir o coração, porque Deus vai apontar coisas para nós, sim ou não? Todos os dias. Se você estiver fazendo o devocional certo, da forma certa, o Senhor vai confrontar algo do seu coração. Quantas vezes no devocional, na hora de orar, eu só tinha que pedir perdão. Senhor, estou aqui arrependido dos meus pecados, já entendi. Eu já entendi como estava pensando tão errado. Às vezes não estou praticando, mas estou pensando tão errado, tão fora do prumo que a tua palavra, porque a tua palavra é bússola para a minha vida, tão fora, Deus, eu me arrependo. Eu estou aqui para te pedir perdão, porque já li várias vezes a tua palavra, mas ainda não tinha colocado em prática este determinado ponto. E aí o Espírito Santo faz o quê? Perdoa. Ele se alegra em nos perdoar. Se você estava sem a salvação, se você tinha perdido a alegria da salvação, se você for para esse lugar de arrependimento, você reencontra o Senhor. A Bíblia fala com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Tem uma fonte para mim e para você. Mas como está o seu coração? O quanto de luz você permite entrar dentro de você? Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Vou voltar lá, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. O que a gente está vendo na política? Às vezes a gente só aponta a política, não começa lá, começa aqui. Começa que quem deveria ser luz e não é de fato uma verdadeira luz. Nossa, pastora, é. Será que nós estamos vivendo uma vida de integridade? Porque ser trevas, ok. Mas ser luz? Ser trevas falando que é luz?
aí é um problema. Inclusive, a palavra de Deus fala, muitos me chamam de Senhor, Senhor, mas não é Senhor coisa nenhuma. É só Senhor. Às vezes vai na igreja, é esse o temor que tem no meu coração. Vai na igreja, vai na célula, vai em tudo que é quanto é lugar, serve no ministério, marca o xizinho no devocional, mas não é transformar, não se permite ser transformado pela palavra de Deus. Odeia a luz. Odeia a luz. Não se aproxima dela. Ah, vai que descobre que eu estou pecando. Vai que... Ou às vezes você está em pecado. Já. Todo mundo sabe que você está em pecado. Aí também eu aceito que eu sou pecador e também não me transformo. Aí você também não deixou a luz entrar no seu coração. As trevas não saem. Você não deixou a luz entrar. Você não tem que se preocupar tanto com as trevas saírem, mas você precisa se preocupar com a luz entrando no seu coração, na sua mente, na sua alma, no seu espírito. Se há algo errado em mim ou em você, nós devemos permitir que o Espírito Santo revele isso para nós. Ai, pastora, tenho medo. Não tenha medo de morrer do jeito que você está. Especialmente se você esconde algo. Gente, esconder algo de alguém é de Deus. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, nós temos comunhão com o Senhor. O sangue, né, e uns com os outros. O sangue de Jesus circula, nos perdoa de todos os pecados. As trevas quebram a comunhão. As trevas me fazem viver no engano. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Quantas vezes eu não conversei, né? Gente, eu converso mais com mulher, obviamente, né? Estou lá. Ô, irmã, tudo bem com você? Tudo? Tá? Como é que está a sua vida? Ah, tá assim. Como que está o casamento? Ah, tá dos avessos, pastora. Aí eu falei, é mesmo? Está dos avessos? Eu não vou contar o nome do santo, obviamente, mesmo porque não é dessa igreja aqui. Então, Ah, então tá bom. Falei, nossa, você está de moto nova? Que legal, parabéns. Eu ganhei de uma pessoa. Falei, estou começando a ficar estranho esse negócio. Como assim você ganhou de uma... Ah, ganhei de um amigo X. Aí a perna da pastora começa a tremer assim, né? Ai, meu Deus do céu. Como assim você ganhou isso daí do fulano? Seu marido está sabendo? Não. Você ganhou uma moto, que não é barato, de uma pessoa do sexo oposto. E seu marido não está sabendo? Não está. Eu falei, então, você vai falar, né? Aí a pastora começa a pegar no pé. Você vai falar, né? Não, é porque eu não acho que precisa falar, porque esse negócio não está certo. A minha luz apitou aqui. Apitaria de vocês também, numa circunstância dessa? É óbvio, né? Foi, não, irmã, está errado isso daí. Não, seu casamento está bagunçado, mas daí você está derramando o quê aí? Né? Mais labareda no negócio para terminar de queimar e estragar? Explodir? Você quer explodir seu casamento? Né? Aí eu fui, né, explicando para ela que não dá. Trevas. Você está escondendo algo do seu marido. Você acha que isso vai dar certo? Claro que não. Não vai. Né? Em nome de Jesus, vamos ser o povo que anda na luz. Não esconda nada de ninguém. Não esconda nada especialmente do seu cônjuge. Nós temos que ter uma vida aberta. Seja transparente. Tem trevas, se você esconde alguma coisa, você está em trevas. E você está amando as trevas. Mas e quem pratica a verdade? Ela se aproxima ainda mais da luz. Para que outros vejam que ele fez a vontade de Deus. Quantos aqui olha para uma pessoa e sabe que ela está fazendo a vontade de Deus? Assim, você tem nítida revelação, discernimento de Deus, que ela está fazendo a vontade de Deus. Ela está abnegando às vezes, ela está, né, matando a carne. Está fazendo a vontade de Deus. Dá para ver, tá? Queria te dizer como pastora, dá para ver. Não só eu que sou humana e falha, mas o Senhor está vendo. E no último dia, se a sua lâmpada estiver apagada, se você não tiver luz, você pode falar aí que você nunca faltou na escala, você pode falar que você era a pessoa que, né, mais servia, você era a pessoa isso, você era a pessoa aquilo, o melhor pai, a melhor mãe. Não cola.
Você tem que andar em luz. Ó, sabe por que a lâmpada tem que ficar assim acesa? Para mostrar para o mundo a tua identidade, quem você é. Quem você é. Não, está tudo apagado aqui, ó, porque eu não quero me revelar, eu não quero mostrar quem eu sou. Certa vez uma irmã veio para mim e me chamou, pastor, preciso confessar um pecado, a líder dela estava, passando por um processo de saúde, e aí eu falei assim, não, nós vamos, é urgente, estava chorando assim, chorando. Eu, é mesmo? É, então, não, vamos conversar. E conversou, confessou um adultério. E aí eu consolei, eu orei, eu falei assim, agora, qual que é o caminho? Ela, pastora, eu não sei o que meu marido pode fazer, eu acho que ele pode me bater. Eu falei, não tem problema, se você quiser que a gente fique com você enquanto você está contando, a gente garante que você não vai apanhar. Mas o caminho é abrir. O caminho é falar. O caminho é trazer luz para essa circunstância. Nossa, pastora, tem que falar? Se nós não confessarmos nossos pecados, como Ele será fiel e justo para nos perdoar? Falei, sim, você tem que ir lá para o seu ofensor, você tem que refazer o caminho, você tem que falar para ele, tem que pedir perdão. Se você quer restaurar sua família, você vai ter que andar em luz. Não existe uma família que seja saudável, que esconda as coisas uns dos outros. Não existe uma igreja que seja saudável, que esconde as coisas uns dos outros. Não dá para a gente andar no engano e ser saudável. É igual no médico, vai no médico, você vai falar alguma coisa que você está sentindo, aí você esconde para ele, esconde dele o que realmente está acontecendo com você. Ele não vai conseguir te curar. Deus é fiel e justo, Ele é um advogado. Se você escorregou, Deus está pronto para te amparar. Mas se nós fechamos o nosso coração e queremos fazer as coisas do nosso jeito, não vai acontecer. Você está amando as trevas. Não, vou ficar aqui, por aqui. Aí essa pessoa me pediu perdão e eu falei, mas não é para mim, E orei, caminhei com ela uma milha. Aí eu percebi, ela não queria contar para o seu marido, para o marido dela. Não queria contar a verdade. Não queria andar na luz. Aí teve um certo momento que eu falei assim para ela, escuta, eu estou disponível para você. Se você quiser andar na luz, se você quiser andar nas trevas, você não tem parceira. Você não tem uma pessoa para orar por você, não. Não tem comunhão luz com trevas, irmãos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você não quer refazer o caminho? Ok, é sua decisão, eu vou respeitar, eu não tenho nada a ver com isso. Não vou falar para marido, senão não desrespeita a minha pessoa no pessoal. Porém, se você quiser uma parceria, uma amizade que seja saudável, você vai ter que andar na luz. Se for a minha amizade, assim não vai dar. Assim é com o Espírito Santo também, sabia? Porque o Senhor é luz. Ele não tem parceria com trevas. Ele não tem parceria com mentira. Se você é marido, você tem que falar das suas finanças para a esposa. A esposa tem que falar das finanças para o marido. Tem que falar. É assim, é assado. Sim ou não, gente? Verdade, senão a casa vai para o ralo. Nós precisamos amar a luz. Isso é amar a luz. Não. A encomenda chega bem na frente do meu marido. Nossa, chegou na frente dele. Ué, você estava escondendo? Aos poucos a gente vai se enxergando em algumas coisas. Como a gente tem uma tendência para gostar das trevas. Está vendo? Vocês estão vendo, A gente não quer que seja exposto. Não quer que traga luz. Porque a gente está falhando em algum momento. Elas produzem engano. Pode começar pequeno e ficar grande. Tem que falar, tem que rasgar, Um lugar saudável não tem sujeira debaixo do tapete. O que mais que as trevas produzem? Medo. Ora, o medo produz tormento. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo. E a gente pode ter medo de tantas coisas, sim ou não?
Pode, né? Uma das coisas que o Pedro estava falando aqui, nas finanças, eu posso ter um medo de não conseguir pagar um boleto, medo da idade adulta, né? Não conseguir pagar um boleto, não conseguir arcar com as minhas responsabilidades. Tantos medos podem chegar ao nosso coração. Medo faz parte das trevas. É alguma coisa que você deixou de enxergar. É alguma coisa que está lá. E você precisa trazer luz para isso, para essa circunstância. Sabia disso? O medo não é normal. Ah, pastor, eu fico com medo quando eu tenho que fazer a palavra da oferta. Vamos trazer luz? Vamos deixar de andar em trevas, amém, em nome de Jesus? Quem vai fazer? Quem é que faz? A verdade qual que é? Qual que é a luz? Que é Deus que faz. E que sem Ele nada podemos fazer. Se é Ele que está na coisa, se é Ele que está no propósito, se é Ele que nós temos a motivação para glorificar, não deveríamos ficar com medo. De nada. Ora, eu sou o provedor da minha família, né? Se eu sou o marido, sou o provedor da minha família. Quem que é o sumo sacerdote? Se eu sou sacerdote, tem um sacerdote que está acima de mim, sim ou não? É Jesus, sim ou não? Né? Uma vez o Diego não estava em casa como ele não está hoje, né? E aí as crianças ficaram doentes em casa, só tinha o Pedro e o Rafael, né? Eles eram pequenos, eles ficaram doentes, começaram a vomitar de madrugada os dois, eu não sabia quem que eu acudia primeiro. Eu repreendi aquilo. Aí veio as trevas falar, trazer tormento para o meu coração, né? O medo traz tormento. Não tem sacerdote nessa casa. Aí eu fiquei nervosa, hein? Eu levantei, eu falei, você está cego? Você não está vendo o sumo sacerdote aqui nessa casa? Te repreendo, bate em retirada da minha casa agora mesmo, em nome de Jesus. Eu não temo você, eu temo o Senhor. Acabou, as crianças ficaram boazinhas. Não precisaram nem de enterogermina, nem de nada. Por quê, gente? Porque Satanás, o que? Ele trabalha com medo. Se eu confessar, as pessoas vão me julgar, meu líder não vai gostar de mim. Tá vendo? Ele vai ficar de cara com o meu pecado. Como se também não fosse pecador. Mas Satanás quer que você mantenha as coisas o quê? Escondidas. Ele não quer que você seja liberto. Ele quer que você ande conforme ele quer, com medo. Quer ver a fase da adolescência? Parece que fica tudo engessado, porque eles têm vergonha, porque eles andam com medo do que o outro vai pensar, de não participar da turminha, né? Eu estou vivendo essas fases lá em casa, então estou observando bem. Eu falei, mas dá um chute nisso daí na cara do cão, né? Dá um chute. Que medo que você tem o Senhor, Jesus é o seu melhor amigo. Eu não preciso temer o que a pessoa vai me julgar, vai falar que sou bom, vai falar que eu sou ruim. Eu acho que uma das ferramentas que eu mais uso quando eu vou ministrar é isso, o seu julgamento. Desculpa, irmão, amo vocês. Seu julgamento, ele é secundário. Porque existe um julgamento que é importante, de fato, faz a diferença, que é o de Deus. Enquanto nós estamos passando pelo crivo do Senhor, temer crivo humano agora. Para que temer o que pode fazer o ser humano? Ele só pode contra o seu corpo, contra a sua alma. Ele não pode fazer nada. Então existe alguém a quem devemos temer, e não é Satanás. E não são as pessoas, né? E elas vão se levantar. Mas o amor perfeito, ele faz o quê com medo? Lança fora, né? Em tantas outras circunstâncias, né? Eu lembro quando descobri que estava grávida, o medo queria tomar o meu coração, mas eu percebi, espírito de medo. Eu sinto o seu cheiro nesse lugar. E você quer aqui me atormentar, porque ele não pode fazer nada de fato, mas ele pode te atormentar o teu juízo. Eu falei, eu repreendo você, porque eu recebo agora, na autoridade de Jesus, o amor do Senhor sobre a minha vida. Cada célula do meu corpo, nessa hora, eu declaro, está recebendo o amor do Senhor. E esse medo vai ser lançado fora agora, em nome de Jesus. Orei. É o que você tem que fazer quando o medo bate na sua porta. Ele vai bater, para você não vencer o desafio. Olha, sai desse emprego. Aí você fica, ai meu Deus, como que eu vou ser provido depois? Isso é de Satanás. Porque quem é seu provedor? O que a luz da palavra fala? Que Deus é o nosso provedor. Ele é o nosso pastor.
Estão entendendo? Como as trevas vão saindo, a luz da palavra de Deus. Quantos discipulados eu não sentei e falei assim, a palavra de Deus é isso, a pessoa fala, sai do medo, sai do tormento de Satanás, sai de tantas outras coisas. Porque ele vai sorrateiro, são os ardis de Satanás. Ele vai na mente. Satanás vai aparecer com um rabinho, um tridente e o cheiro asqueroso para você. Ele vai vir em forma de medo, ele vai vir disfarçado, não, né? Ai, ministra a célula. Não. Eu tenho medo, né? Faça tal coisa pelo Senhor, né? Os adolescentes saíram, eles tiveram que vencer o medo de falar de Jesus para as pessoas. Mas o medo era de Deus, gente? O medo faz parte das trevas. Ora, o medo produz tormento. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Não, eu preciso ser aceito. Não, porque se eu falar determinada coisa, né, se eu confrontar... Gente, eu não tenho medo de confrontar ninguém. Porque eu vou com uma direção do Senhor. Então, eu vou sentar e vou confrontar. Ai, porque a pessoa não vai me amar mais. Poxa vida, eu vou continuar amando, porque essa é a minha parte, é o que eu posso fazer, eu não posso responder pelo outro. E Deus cuidará do outro. Eu faço a minha parte. Diga aí, eu faço minha parte. Corajosamente. Corajosamente, porque eu tenho a luz do Senhor. Porque eu estou na luz da presença do Senhor. As trevas produzem nas pessoas o quê? O medo. As trevas produzem o quê? Isolamento. O louvor pode vir aqui para o altar. As trevas produzem isolamento. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Ai, pastora, mas olha, eu não mato ninguém. Tudo que você falou aí, o mundo está ruim mesmo, eu concordo, pastora. Tá? Mas eu não sei do que a senhora está falando, porque eu amo meu irmão. Vamos ver? Tá. Se a pessoa te deve alguma coisa, você continua amando seu irmão? Se a pessoa... Você descobre que a pessoa está falando mal de você pelas suas costas, você continua amando seu irmão? Se a pessoa mentir para você, você continua amando seu irmão? Se a pessoa puxar seu tapete no trabalho, você continua amando seu irmão? Amar quem nos ama, a Bíblia fala, é fácil. Os ímpios fazem isso, eles amam de volta. Mas amar quem não te ama. E se for o inimigo? A esses, muitas vezes vamos chamar de irmão também. Se você odeia o seu irmão, olha, não odeio, mas eu não quero andar na mesma calçada que essa pessoa. Está errado aí, gente. Nós precisamos aprender a amar. E nem sempre vai ser fácil. Inclusive, a Nicole falou na outra ministração, né, das pessoas que nos irritam. E o quanto aquela mulher precisava de amor. Crente, agora apertou para nós. Se eu odeio, eu estou andando com quem? Com Satanás, assim, ó. Pastora, mas calma, as pessoas tóxicas devem ter limitações, ok? Eu não estou falando para você conviver com o irmão, tá claro ali? Não está falando conviver. Tem pessoas que têm que ser limitadas na convivência mesmo. De qualquer forma, eu não posso deixar de amar. Como que eu sei que eu amo? Eu oro, eu abençoo. Se ela precisar de alguma coisa, eu vou lá e faço. Estão compreendendo? Meu pensamento, eu não vou dormir à noite e fico pensando, essa pessoa, nananã. Eu tenho pensamentos de paz a respeito da pessoa, os pensamentos do Senhor. Qual que é o pensamento do Senhor a nosso respeito? É de paz. Estão entendendo? Você está andando na escuridão ou na luz? Você está andando nas trevas, você odeia seu irmão? Ou você está andando na luz do Senhor? Você tem que escolher. Né? Às vezes você está andando em trevas, você nem imagina, porque você não sabe, pastor, o que essa pessoa me fez. Mas se você odeia o seu irmão, está claro que. Né? Você odeia o seu irmão? E esse isolamento aí, gente? A Bíblia fala que aquele que se isola peca. Porque se insurge contra a verdadeira sabedoria e busca os seus próprios interesses. É egoísmo andar isolado. Sabia disso? É que eu não queria muito esse negócio de célula, não, para mim não dá.
A comunidade, como que você vai conviver com a comunidade que você precisa, que nós precisamos. Inclusive, que a palavra de Deus fala sobre congregarmos, sobre estarmos juntos, sobre a comunhão. Você não está amando o seu irmão. Quando estão entendendo o que eu estou falando aqui? Andar junto. Né? Ai, pastora, é que essa igreja tem umas pessoas aqui que muito pecadoras. Tem espaço para mais pecador, não tem problema. Tem espaço para mais hipócrita, não tem problema. Nossa, pastor, nós aceitamos hipócritas, todos os tipos de pecado nós aceitamos aqui, todos os tipos de pecadores, todos. E nós cremos que Deus vai transformar todo mundo, vai curar todo mundo, vai transformar todo mundo, vai estender salvação. Às vezes, sabe qual que é o nosso problema? A gente se coloca no lugar de Jesus, mas eu vou falar para você, se coloca da maneira errada. A gente se coloca como perfeito nas circunstâncias e a gente não é. Mas não tem a mesma atitude de Jesus, porque Jesus, sendo perfeito, nos amou na nossa imperfeição. Nos amou, a Bíblia fala, quando nós ainda éramos pecadores, nos aceitou, nos amou, estendeu a mão, nos abraçou, a graça maravilhosa nos envolveu, a luz do Senhor chegou sobre as nossas vidas. O povo que andava em trevas éramos nós. E não só andávamos nela, como havia trevas dentro de nós. E o Senhor foi dissipando essas trevas. E a gente não pode mais andar isolado, porque a gente tem que anunciar a luz do Senhor. Especialmente com o nosso testemunho, com a nossa vida, sendo luz, sendo a carta viva. Fazendo a diferença. O que é fazer a diferença? Não é ser luz. Está todo mundo andando em trevas. Você é luz, você não está fazendo a diferença. Está perdoando, está amando, está andando a segunda milha. Está perdoando, está lavando os pés. Está fazendo aquilo que o Senhor chama a fazer. Que não vai ser confortável muitas vezes. Eu vou dizer para vocês, digo-lhes mais. Muitas vezes vai trazer grande desconforto, porque Deus quer nos esticar. Porque deve ser deixado um testemunho para as outras pessoas. Olha, não foi fácil para mim. Olha como José não foi uma lâmpada perdoando seus irmãos. Que lâmpada maravilhosa. Ele podia se isolar, José não podia se isolar, falando assim, ó, eles pecaram contra mim, me ofenderam, me jogaram no poço, fizeram isso, aquilo, me separaram do meu pai. Ele tinha uma carta contra os seus irmãos que ele fez com aquilo. Nada, não usou contra os irmãos. Não usou. Ele falou, para isto Deus me chamou. O Senhor nos chama para adorá-lo na luz da sua presença. José adorou o Senhor, glorificou o Senhor com a sua atitude. Perdão. Fala para a pessoa que está perto de você aí. Ame o perdão. Ame a reconciliação. O devocional falou sobre isso. Ame a comunhão. Ame estar junto. Ah, que precioso. Que precioso andar junto. Que precioso é sentar com os irmãos e comer junto. Hoje eu fiquei frustrada, saí para comer. Arapongas parece que não tem restaurante que abre na hora do almoço. Quase que eu mandei mensagem para algum irmão. Não quero comer na minha casa sozinho com as crianças. Vou na casa de alguém. Comunhão. Ah, pastora, se a comida for ruim, a comunhão será boa. Amém? Comunhão. Quem anda em luz tem muita comunhão. Eu amo a comunhão. Eu vou na célula na segunda, se deixar na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, domingo. O tempo todo em comunhão. Meus filhos são assim, os meus filhos são acostumados. Mãe, a gente vai na casa de quem? Alguém nos chamou? E quando não tem a comunhão? Meu Deus, céu. Não, mas a gente vai. Não chama aqui em casa. Eu falo, gente, as pessoas têm vida. Que não se resume só na nossa família. Mas eles amam a comunhão. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, nós temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus circula entre nós e nos perdoa de todos os pecados. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai, não se move, não ama. As trevas produzem cegueira espiritual. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, com o entendimento cego, não conseguem enxergar
qual é a verdade. A verdade é muito difícil de entender, é muito difícil de compreender, porque eles estão nas densas trevas, vão vivendo trevas. Às vezes eles amam e não sabem que amam as trevas, não querem sair daquele lugar. Você leva boa notícia para a família quer ficar mais isolada. Você fala, vamos comer junto, parece que não. Você chama para o discipulado, parece que a pessoa trava. Cegos, espiritualmente falando. Eles não entendem a mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque eles estão nas trevas, eles não veem imagem. Como você tem andado? Nós precisamos nos avaliar. Nós temos enxergado os nossos passos, as nossas atitudes. Será que a nossa vida está nesse lugar? Cada passo que você dá tem que ter entendimento naquilo que você faz. E às vezes é tão óbvio. Eu quero uma revelação de Deus. Se aquilo vai tirar da presença de Deus, por um segundo que seja, esse passo está errado. Pastor, eu fui promovido e aí agora eu vou trabalhar 2 horas a mais, não vou conseguir ir para a célula. Você acha que isso é de Deus? Não precisa nem pensar nessa decisão. Você vai para um lugar mais confortável financeiro, mas você vai deixar a presença de Deus. Vai chegar a hora, igreja, presta atenção no que eu estou falando para vocês. Eu creio que isso é do Senhor. Vai chegar a hora da escolha e da decisão. Vai ficar claro para você. Você vai precisar deixar de amar as trevas e amar ainda mais a luz do Senhor. Eu prefiro ganhar esse menos aqui. É preferível um dia na presença do Senhor a mais. É preferível estar na célula. É preferível estar nas portas do Senhor do que nas tendas da impiedade. Muitas coisas têm sido laço, mas você não vê com clareza. Porque olha, agora eu vou conseguir pagar os meus boletos com mais folga. Mas será que isso é de Deus? Porque olha, agora eu tenho esses amigos aqui, mas será que essas companhias são... porque agora eu estou num trabalho novo, esses meus amigos... Pera aí, vamos ver como que é essa conduta desses amigos. Vamos ver aquilo que se abre diante de você. Se é realmente luz do Senhor para a sua vida. Ou se você precisa peneirar algumas coisas, algumas situações. Mulheres, quero dar uma palavra para vocês, mulheres, também nessa noite. Enquanto você tem criança pequena em casa, você tem que amar a luz do seu lar. Ser a luz no seu lar. Seus filhos precisam ver a luz, a sua luz, não a luz de uma professora, não a luz de outras pessoas, de cuidadoras. Seus filhos precisam da sua luz, da luz que o Senhor colocou em você para resplandecer na sua casa. Se você tem uma proposta que vai te deixar mais confortável, que te limita a ser luz na sua família, pense bem sobre a decisão que você vai tomar. Seja luz, primeiro na sua casa. Homens, estamos preocupados em pagar os boletos às vezes e esquecemos que temos família e ser presença relacional na família. Nos isolamos com o trabalho, chega em casa, fica com o celular rolando o feed, que quer descansar a cabeça, que quer descansar a mente. Seja luz na sua casa. Maridos, sejam luz nos seus lares. Sejam luz. Não se escondam debaixo de nada, como a palavra de Deus fala, mas sejam evidência da luz. Se relacionem, mostrem a luz do Senhor. Não percam a oportunidade por nada. São escolhas. Satanás coloca bandejas para nós, mas nós precisamos aprender a escolher, e a escolher a luz. Eles não conseguem ver a luz. Quantas mulheres eu vejo não estão enxergando que estão perdendo a sua casa, estão perdendo seus filhos. Como assim perdendo? Eles vão morrer, não fisicamente, mas espiritualmente estão mortos, já estão mortos, porque preferiram o lugar errado de se estar. No lugar errado não se brilha, no lugar errado só tem trevas. Trevas para sua casa. Seja luz, faça escolhas assertivas para sua casa. Precisamos ser luz. Precisa começar da nossa casa. Precisamos ser esposas de luz, homens de luz. Os nossos filhos têm que ter luz.
quantas vezes não conversei com os professores dos meus filhos, falaram, tem luz. Não falaram assim, mas orou pelo amigo, me falou tal coisa, me constrangeu, saí da aula chorando. Eu falo, glória a Deus, que eles recebem luz, então eles transmitem luz. O mundo lá fora tem muitas ofertas para você andar em vários lugares, muitos lugares, muitas ofertas atrativas, mas que vão apagar a luz, vão apagar o fogo do Senhor. Pense sobre isso. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Queria te convidar para levantar nessa noite. O Senhor precisa nos trazer luz para as nossas atitudes, para o nosso dia a dia. O que tem sido trevas na sua vida? O que tem tirado a sua paz? O que tem roubado o seu tempo em família? O que tem sido trevas? Sua vida financeira tem sido trevas? Está faltando a luz do Senhor. O que tem sido trevas na sua vida? A sua vida profissional, o seu ambiente de trabalho? O que tem sido trevas na sua vida? Os seus relacionamentos? O seu casamento? A sua família? Os seus filhos? O que quer que tenha trevas ao nosso redor, há uma luz sobre nós, há uma luz sobre mim, há uma luz sobre você. A luz, talvez seja um momento de você clamar ao Senhor: haja luz na minha vida, haja luz na minha casa, haja luz no meu casamento, haja luz nas minhas finanças, haja luz no meu trabalho, haja luz, haja luz. Clame a luz, clame a luz. Você não anda em densas trevas, mas você teve uma luz nessa noite, mesmo que ainda tenha sido o seu primeiro dia de ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela dissipa as trevas. A palavra, ela derrota as trevas. A palavra, ela tem poder. A palavra é poderosa, é uma arma poderosa do arsenal do cristão. Seja ousado nessa noite. Ame a luz. O Senhor vai trazer luz até sobre os seus sentimentos, até sobre as suas emoções, se elas andavam em trevas. Que haja luz do Senhor sobre as nossas emoções. Haja luz, Senhor. Clame nessa noite. Clame a luz do Senhor sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Jesus, Jesus, as trevas se estremecem. Jesus, Jesus, não temem. Jesus, 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 as trevas se estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus,
Ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Jesus, eu quero declarar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Mente e coração. Ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Jesus, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Destrói cadeias, dissipa. Destrói cadeias, dissipa. Sob o nome de Jesus, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Queria compartilhar com vocês uma visão que o pastor Fabiano teve ontem à noite, que eu creio que tem a ver com essa palavra de hoje. Ele viu que uma pessoa, ela estava ferida. Só que essa ferida, ela não estava tratada. Ela estava necrosando já, um estágio onde a ferida que não foi tratada, ela começa a ficar mal cheirosa e ela começa a trazer malefícios para todo o organismo. E pode trazer uma pessoa a óbito. Uma ferida não tratada, uma ferida estava escondida, uma ferida que não veio para a luz, não recebeu luz. Será que há algo assim no seu coração? Será que tem uma ferida aí aberta, que não foi tratada? Você deixou, vai deixando. Deixa o tempo cura. O tempo não cura, quem cura é o Senhor. No Senhor a cura. Outra coisa que enquanto eu orava, pelo culto, algo que veio muito forte são as decisões. As decisões, elas nos trazem luz ou elas nos levam para as trevas. As decisões, elas devem ter a luz da palavra do Senhor. Não ore para saber a vontade, se a vontade de Deus já está muito clara e definida na palavra dele. Só obedeça. Às vezes a gente quer pedir sinal. O pastor Diego falou bastante hoje cedo. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Se está claro, não busque bênção aonde não há. Não adianta jejuar, não adianta orar para estar no lugar onde tem trevas. Não adianta. Porque trevas serão trevas até que o Senhor queira. Mas a luz tem o seu próprio lugar. A luz tem um lugar. E é o lugar da presença de Deus. E a luz e as trevas, elas não têm comunhão. Ou será que são os relacionamentos? Você está naquele lugar e os relacionamentos não glorificam o nome de Deus, não adoram o nome do Senhor, não estão adorando o Senhor, não submetem ao Senhor, aos preceitos do Senhor, fazem negociação o tempo todo daquilo que é a palavra de Deus. Esse não é o ambiente para você. As trevas querem apagar a luz. As trevas querem tomar o lugar da luz. Seja sábio. Seja sábio. Proteja a luz que o Senhor derramou sobre a sua vida, sobre a sua casa. Seja o guardião da luz, da tocha, do fogo, da presença do Senhor. Não negocie. Não negocie. Os israelitas não queriam negociar, eles queriam sair para adorar o Senhor. E as pragas estavam no mundo. E eles tiveram livramento porque eles não negociaram com o faraó. Satanás, ele vive em densas trevas.
Mas Moisés não negociou em nenhum momento. Vai todo mundo sair daqui. Não vai ficar uma unha que seja. Não há negociação. Trevas é trevas. É pecado. Se é pecado, é pecado. E se é o certo, é o certo. Ou é verdade, ou é mentira. Nós somos o povo do sal. E nós somos o povo da luz. E nós não negociaremos os preceitos do Senhor. Nós somos chamados a adorar o Senhor. Nós somos chamados a ser luz na presença dEle. E nós precisamos proteger essa luz, ser os guardiões dessa luz. Determine que na sua casa haverá luz. Determine e declare: haja luz na minha casa, haja luz na minha vida, haja luz nas minhas emoções. Se o seu espírito se mover, se Satanás lançar uma seta de medo para a sua vida, se posicione e fale: aqui não é o lugar do medo. Eu não sou escravo do medo. Eu sou filho e eu sou filha do Deus Altíssimo e recebo dele os cuidados que preciso. Ninguém pode me colocar medo, eu não aceito. Se posicione. Erenai chorianda lamanai, eremaranai so, erenai si. Eremaranai si, erenai so, erenai si. Eremaranai si, erenai si. Nós oramos. Senhor, eu quero colocar diante de Ti aquilo que o Senhor já trouxe luz e compreensão para o nosso coração pastoral, para a liderança. Senhor Deus, há feridas não tratadas, Pai, e eu oro para que seja revelado o coração que essa ferida está. Traz, Senhor, à tona a ferida, Pai, para que haja cura. Senhor Deus, nós oramos para que nenhuma vida se perca, nenhuma ovelha se perca, Pai, mas que o Senhor venha em auxílio, venha em socorro, Pai, ao Teu povo. Revela, Senhor, revela no Senhor, nos traz, Senhor, para mais próximo. Nós oramos para que a Sua luz sobre nós seja intensificada, Pai. Deus, nós não queremos temer a luz, nós queremos amar a luz. Nós queremos permanecer Te amando, Te adorando, Pai. Eu oro, Senhor, para que nas nossas casas, na nossa cidade, haja luz. Oh, Jesus, cuida, Senhor, das crianças, dos adolescentes, do qual, Senhor, ouvimos já tantas histórias nessa cidade. Oh, Senhor, o nosso coração se compadece da nossa cidade. O nosso coração se enche de misericórdia, Senhor, pela situação, Pai, onde as famílias têm passado, os relacionamentos que precisam de cura. Oramos, Senhor, haja luz em Arapongas, Pai. Haja luz, Senhor, nessas casas, Senhor. Oh, Pai, estende a Tua luz, Senhor, ainda mais. Que a Tua luz, Senhor, venha, Senhor, sobre famílias que ainda não Te conhecem. Pai, usa as nossas vidas. Nos usa, Senhor, como luzeiro nesse mundo. Pai, nos usa como uma ponte, como instrumento da Tua reconciliação. Eu oro, Senhor, para que se haja algum coração em isolamento, Pai, e que ame esse isolamento, Pai. Nós oramos, Pai, quebra, Senhor, a armadura dessa pessoa contra os Teus propósitos. Pai, eu declaro todo pensamento cativo até a Sua palavra, Pai.
Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo todo o enrijecimento espiritual que haja, Senhor, no nosso meio, Pai. Eu declaro, Pai, a comunhão do Senhor no nosso meio. Eu declaro o amor derramado, Pai. Derrama, Senhor, nessa noite de uma libertação, Pai, de um amor, Pai, qualquer que tenha sido o motivo do isolamento, Pai. Eu declaro cura do Senhor, Pai. Eu declaro bálsamo nessa ferida, Pai. Eu declaro restauração, reconciliação, Pai. E toda defesa que tem se levantado, Pai, contra a comunhão, eu declaro que ela cai agora em nome de Jesus, Pai. Eu declaro luz sobre os relacionamentos, Pai. Seu Deus, eu declaro sobre as vidas aqui que precisam tomar decisões importantes nesse começo de ano, Pai. Eu declaro, haja luz do Senhor, Pai. Entra com a sua luz, Pai. Deus, que a tua palavra, Senhor, possa, Senhor, ficar viva nesses corações. Haja vida, haja luz do Senhor, Pai, nas mentes e nos corações. Eu oro, Senhor, pelos corações que se entristecem, que têm medo, que têm ansiedade. Eu declaro o amor do Senhor entrando sobre nesses corações e transformando essa realidade, Pai, de corações cativos ao medo, a corações libertos e cheios do amor do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, ministra, Senhor, essa unção sobre as nossas vidas, Pai, para que tenhamos uma vida que resplandeça a glória de Cristo, Pai. Nos ministra nessa noite, Pai. Nós declaramos a cura do Senhor, a cura do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: que haja luz na sua semana.